Fracasso total. No G7, não é um pequeno fracasso, uma pequena vergonha, é uma vergonha completa. O Bolsonaro lá no STF contra Lula por causa daquela fala, Ciro, da forca aos traidores da pátria, né? E segundo a denúncia do senador Flávio Bolsonaro, ele recebeu mais de 1.600 ameaças depois dessa fala do presidente Lula, Gerlane. O Flávio Bolsonaro que apresentou a notícia crime ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Lula, acusando de crime de ameaça e incitação ao crime em razão de um discurso feito no início de junho, lá em Catalão. E na ação, o Flávio pede a abertura de um inquérito para investigar declarações em que Lula classificou integrantes da família Bolsonaro como traidores da pátria e mencionou o caso de Joaquim Silvério dos Reis, que foi enforcado após delatar Tiradentes. Além da análise jurídica, a notícia crime apresenta um levantamento de impacto nas redes sociais e, segundo a defesa, nas 24 horas seguintes ao discurso, foram identificadas mais de 1.600 postagens com ameaças explícitas contra Flávio Bolsonaro na plataforma X, né, incluindo termos como matar, fuzilar, esfaquear, além de outras 500 publicações com ameaças veladas. Que é Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que têm mandado, segundo a minha apuração, recados pesados para Vorcaro para segurar as pontas e aguentar firme, porque essa crise, segundo eles, vai passar. É exatamente por isso que o Vorcaro não está entregando quem que ele tem que entregar. É por isso que a tão esperada delação, que pode derrubar a República, não passou até agora de informações desencontradas. E aí você entra em um impasse, porque ao mesmo tempo em que isso acontece, e o Vorcaro entregue migalhas à Polícia Federal, o André Mendonça não é idiota e não vai aceitar uma delação que não tenha o Alexandre, que é o principal e mais poderoso beneficiário desse esquema. Não existe delação premiada de Daniel Vorcaro sem explicar a relação com a Viviane de Moraes, sem explicar os encontros com o Alexandre de Moraes. Não existe. Não existe como explicar a intervenção do Alexandre de Moraes junto ao Banco Central, junto ao BRB. É impossível. Esse aqui já mostra um pouco, com detalhes, tanto a questão da grilhagem histórica no IBAMA, que você já sabe, os desvios públicos, as acusações de DENIT e Amprev, as facções e operadores, ou seja, família dele, sim, com acusações de ligação com o PCC, os 500 mil na madrugada, do nada, na Polícia Militar de São Paulo, estava no carro do irmão do Alcolumbre, o do aeroporto é o primo dele, rachadinhas e mesadas, que foi aquele áudio que vazou dele combinando como pagar a menininha que estava trabalhando com ele, que era pedido do desembargador do Amapá, e o tráfico internacional na a Operação Vicário. Então vamos lá, você tem aqui o passo 1, o bloqueio da polícia, lá em São Paulo, perdão, a blitz de rotina da PM de São Paulo, que abordou veículos, e aí depois o veículo preto conduzido por um motorista de aplicativo, desliga os faróis bruscamente e engata a marcha ré para sair, para fugir do bloqueio da polícia. E aí depois a polícia militar acaba interceptando o carro e no porta-malas 2 mochilas de viagem estavam com R$ 499.970 em dinheiro vivo. Logo atrás estava Alberto Beto Alcolumbre, irmão do senador Davi Alcolumbre. Ele estaciona, se apresenta como amigo do motorista abordado e a polícia militar intercepta o carro no porta-malas, a mochila com o dinheiro vivo. Aí você tem o motorista, Sérgio Borges Arruda, que identificou-se como motorista de aplicativo, estava ao volante do carro interceptado com o porta-malas carregado de dinheiro não declarado. E o irmão de Alcolumbre, Alberto Samuel Beto Alcolumbre, que é advogado e irmão do senador, vinha no carro de trás, ou seja, tinha um carro na frente que foi abordado pela polícia e o carro de trás estava o irmão do Alcolumbre. Assumiu a propriedade formal do montante milionário logo após a abordagem. Aí começam as versões, né? A versão do motorista. Dinheiro de empresários para financiar a campanha política. Na delegacia, muda o discurso, o dinheiro é do advogado Beto, para pagamento de honorários. Depois o irmão, dizendo que era apenas amigo, apresentou-se como amigo do motorista. Depois disse que o dinheiro era de honorários, dinheiro é lícito, meu, para pagar estudo jurídico de um colega em São Paulo. Normal, né? Você é advogado, você não leva R$ 500 mil de dinheiro vivo, Ramais, para pagar estudo de amigo, de honorários, coisa do tipo. Enfim, aí a posição oficial, o senador Alcolumbre disse que era trabalho privado. Os valores pertencem unicamente ao trabalho de advocacia privada do meu irmão. Meu irmão é um advogado que tem muitos amigos, ajuda a gente pra caramba, ele é franciscano, talvez, né? Ele é um homem que tem um voto de pobreza, o dinheiro não é dele, é só para doar, 500 mil para doar. Isso deve ter acontecido várias vezes com o Eduardo, o Ramais, né? Você já deve ter passado por isso, né? Do nada, que eu tomei 500 mil,
aqui para você ajudar um amigo teu. Né? Já deve ter acontecido várias vezes com vocês. E continua o desfecho da apreensão por falta de provas. Então, o que aconteceu? Ausência, nenhum documento fiscal apresentado, ausência, nenhum extrato de saque bancário foi apresentado e nenhum contrato comprovando origem ilícita do dinheiro. E aí foi um confisco mantido, imediato da polícia. A Polícia Civil, então, apreendeu formalmente o montante por incapacidade da defesa de produzir provas documentais. E o irmão do senador perdeu o dinheiro. Beleza, deixa quieto. Era para pagar um amiguinho meu, não deu para... O Lula, que é bravo aqui quando fala em relação ao Trump, mas quando viaja, Cláudio Humberto, não tem a mesma postura. Isso é uma orientação do Itamaraty? É correto, nesses eventos internacionais, seguir com mais cautela na hora das cobranças, das negociações e dos posicionamentos, Cláudio? Bom, isso é uma atitude equilibrada que deveria, na verdade, presidir o comportamento do presidente da República sempre, né? O presidente não pode imaginar que ele aqui faz um discurso num palanque, chama o presidente dos Estados Unidos de imbecil e não pode imaginar que isso não chega ao conhecimento do presidente dos Estados Unidos, né? Há aqui uma embaixada muito eficiente, como são todas as embaixadas, que reportam cada acontecimento desse, sobretudo aqueles que interessam diretamente ao governo americano. Isso é reportado imediatamente, automaticamente, né? Então, o que o presidente Lula faz quando ele viaja é como se ele estivesse sendo transportado para uma área onde as pessoas não têm conhecimento do que se passa aqui no Brasil. E aí ele, né, enfim, se acalma. E aí começa e muda o discurso, já viram alguma coisa né, no sentido de tentar facilitar a conversação, né? O que é preciso lembrar sempre, né, que os países não têm amigos nem inimigos, têm interesses, né? E o que o presidente do Brasil precisava fazer é criar condições para, afinal de contas, sentar e conversar, para que os diplomatas, pelo menos, se sentem, conversem e negociem essa questão da tarifa. Do jeito que o governo brasileiro, mas sobretudo o presidente, se comporta, é no sentido de quem não quer isso. Então, e o presidente fica fazendo declarações completamente bobas, né? Tem cunho eleitoral, lá tem uma motivação eleitoral, mas quando ele diz assim, nós não vamos aceitar a tarifa, não tem que aceitar, não. Isso é uma decisão unilateral de quem paga a conta. O governo americano ou os Estados Unidos importam produtos brasileiros, pagam por isso, e para importar, estão ameaçando cobrar tarifas adicionais. Isso é uma questão unilateral. Tarifa não é produto de acordo, né? E portanto, assim, é preciso que essa insensatez do governo brasileiro dê lugar à diplomacia. Nossos diplomatas, que foram completamente os mestres da negociação, estão afastados do Itamaraty, né? Eles não têm nenhum papel mais. Esses grandes negociadores da diplomacia brasileira foram substituídos por ativistas, por militantes políticos de esquerda, etc., que ficam ali tocando fogo no palheiro, né? Vamos esperar que a sensatez se restabeleça. E agora, vamos colocar aqui essa matéria que eu achei interessantíssima. Os Estados Unidos citaram 7 vezes, adivinhem quem? Para impor o novo tarifaço. Pode colocar a matéria na tela. Nos bastidores de Washington, autoridades americanas têm associado a proposta de novas tarifas contra produtos brasileiros a decisões do ministro Alexandre de Moraes. Isso mesmo, e a atuação dele no Supremo Tribunal Federal. O tema mistura economia, diplomacia e política, elevando a tensão entre os dois países. Matéria da Manu Alcântara, do portal Metrópolis, aponta como as questões judiciais brasileiras passaram a aparecer no debate sobre o tarifaço americano e quais podem ser os reflexos para essa disputa no Brasil. Aí, ó, para vocês também a matéria da Manu, da coluna da Manuela Alcântara, que cita as decisões ligadas ao ministro Alexandre de Moraes. Não é de hoje, né, pessoal? O ministro Alexandre de Moraes não é uma pessoa bem vista, nem benquista pelo governo Donald Trump. E mais uma vez é citado agora. Então, o escritório do representante do comércio, USTR, que vem sendo citado aí nessa semana bastante, propôs aplicar uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros, já falamos sobre isso, é a mesma taxa, tá? De ontem. E apontou decisões judiciais associadas a Alexandre de Moraes como uma das justificativas para essa medida. Pois é, o relatório foi divulgado nesta segunda-feira e, além de citar o ministro Dias Toffoli, também lista a questão do ministro Alexandre de Moraes. Lula vai pedir ajuda para todo mundo para conseguir conversar com o presidente Trump lá no G7. Inclusive, ele foi o primeiro a chegar no G7 e esteve reunido com o presidente da Suíça. Esse não pode fazer muita coisa para ajudar na causa do Lula. Agora a gente vai ver que enquanto o Lula tenta aspas, diálogo com os Estados Unidos, as ações no Brasil vão na contramão de qualquer tentativa de diálogo. E mais, uma notícia preocupante.
assustadora chega da China, onde crianças, sim, eu disse crianças evangélicas, foram levadas para depor por autoridades chinesas. Essas crianças estavam em uma igreja durante um culto neste domingo e foram levadas para prestar depoimento. É isso mesmo que você ouviu. E mais, um humorista, jornalista que faz a cobertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos pela Cazé TV foi detido. Ele andou querendo fazer brincadeira onde e como não deveria. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. A todos, desde já, muito obrigado pelo carinho da audiência. E logo após a água passar por debaixo da ponte e a vinheta, vamos tratar desses assuntos aqui mencionados. Geopolítica não é linear. Aqui não é linear. Seja ontem em meio ao caos do dia a dia. Peço que deixe seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos começar pela chegada de Lula ao G7. Ele já está na França, onde acontece o G7. Lembrando que o Brasil não integra o G7, mas foi convidado para participar deste evento, já com antecipação. Obviamente que, como a França é o país sede do G7 este ano, Emmanuel Macron quis fazer quem sabe, último agrado a Lula. Uma coisa é certa, a gente não sabe se Lula será o presidente do Brasil daqui a um ano, mas o que nós sabemos é que Macron não será o presidente da França, uma vez que ele não pode se candidatar à reeleição. Então, mais ou menos daqui a um ano, Emmanuel Macron não será mais o presidente da França. Temos eleições no ano que vem, então Macron muito provavelmente é que se despedir, aspas, se despedir do Lula, convidando o Lula para esse evento. Agora, o que chamou a atenção realmente foi o Lula chegar por primeiro, né? Não sendo um membro do G7. Sabe por que os outros vão chegar em cima da hora? Está todo mundo ocupado e tem o que fazer. É por isso que eles não estão indo com tanta antecedência assim. O Lula, ele só tem uma preocupação agora. Como é que ele falou? Vamos cuidar dos nossos bandidos, né? Pois é, ele quer discutir com o presidente Trump a questão das tarifas relacionadas à seção 301 e também, de alguma maneira, não sei como ele poderia conseguir isso, reverter a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Agora, é como que o Lula tenta buscar ajuda, né? Ele não tem uma agenda marcada, pelo menos até o dia de hoje, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Trump deve ficar poucos dias na França. E o que o Lula tenta, a gente já trouxe na semana que vem, é aqueles 20 minutos, meia hora de conversa ali com o presidente Trump. Eu, sinceramente, não sei o que em 30 minutos o Lula poderia dizer ao Trump para reverter todas essas questões, principalmente a do PCC e a do Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso porque foi uma designação feita direta pelo Departamento de Estado, ou seja, se o Trump voltar atrás agora, ele estaria deslegitimando o seu próprio secretário de Estado, Marco Rubio. E como nós vimos no último final de semana, com a eliminação do chefe do cartel da organização terrorista Trem de Aragua, isso é uma política extremamente importante para os Estados Unidos. Então, o Lula está tentando, na minha opinião, pessoal, ele vai usar o G7 como palanque para se colocar como vítima e também, ao mesmo tempo, como aquele que está combatendo o imperialismo americano. Eu consegui uma informação de que ele deve fazer 2 discursos durante o evento e um dos discursos ele então deve ir por essa linha, dizer que, olha, o Trump não deveria aplicar essas tarifas, vamos trabalhar juntos, terras raras, sustentabilidade, aquela coisa toda, e se colocando como vítima, mas ao mesmo tempo dizendo que o Brasil tem instituições fortes que estão preparadas para enfrentar os Estados Unidos, etc. Essa balela que a gente escuta no mínimo desde os anos 80, quando a esquerda começou a subir no poder no nosso país. Esse deve ser o discurso, a prática deve ser outra. Ele vai tentar conversar com o Macron, o Lula, né? Ele, inclusive, tem uma reunião com o presidente francês Macron, ele pode pedir para alguém ali também
dentro do G7 vai ser complicado. Talvez o Keir Starmer aqui do Reino Unido, qualquer um que consiga colocar o Trump com o Lula 30 minutos frente a frente. O que o Trump quer é dizer, olha, abrimos de novo um canal de diálogo, desfiz aquilo que o senador Flávio fez, desfiz aquilo que o Paulo Figueiredo e o Eduardo fizeram e retomamos de novo as conversas. Então, eu até conversei hoje de manhã com o Paulo. Eu não acho que seja impossível, tá? Do Lula conseguir esses 30 minutos com o Trump. Eu não acho que seja impossível. Eu até acredito que, dependendo como for, tem uma diferença dessa vez. O secretário Rubio, se não me engano, vai acompanhar o presidente Trump na viagem. Então, já tira um pouco o Lula da zona de conforto, né? Ainda mais o Lula que andou falando um monte aí do secretário Rubio ultimamente, deselegante no mínimo, sem ir nos pontos que o Rubio vem abordando. Ele atacou o CPF do Rubio e não o trabalho do Rubio, até porque o trabalho ele não teria como fazê-lo justamente por conta da falta de argumento, não é? Então, mas eu acredito que sim, que essa reunião até possa ali acontecer. O único fator que a gente deixa adiantado aqui para nossa audiência é o fator imprevisibilidade do Trump. A gente está vendo aí no Irã, o Paulo Henrique fez uma transmissão especial ontem à noite. Hoje, na programação do Pegavox, esse assunto será abordado, né? Daqui até sexta-feira tem muita coisa para acontecer. Se o acordo vai entrar em vigor com o Irã, não vai, como é que vai ser? Até porque não é um acordo, é apenas uma proposta, uma intenção de se fazer um acordo. Mas o resumo da ópera que interessa para a gente aqui é o seguinte: a imprevisibilidade do Trump. Pode vir um tweet do Trump, me encontrei com o inteligente presidente brasileiro, Lula, e boas coisas virão desse encontro, não sei o quê. Isso aí pode acontecer, pessoal. Acho que aqui não estou contando nenhuma novidade. Em condições normais de temperatura ambiente, não deveria sair muita coisa, até porque a conversa com o Lula no começo do mês não deu em nada, pelo contrário, né? O Trump tratou bem friamente o Lula. Alguém coloca aqui, até acho interessante, o Trump poderia dizer, não, conversa com o Rubio. Nossa, isso seria melhor do que dizer não vou te encontrar. Deus, me dá esse presente de fazer uma cobertura especial essa semana do encontro Trump e Rubio. Eu olha, estou aqui pedindo para o senhor, diante de toda a nossa audiência. Não sei quem foi, passou o perfil e eu não vi. Mas manda isso aí, por favor, pelo amor de Deus. Foi um São Paulino, que no mínimo é o Paulo Henrique, o perfil fake dele. Não, brincadeira. Tag a Carneiro, Tag a Carneiro, diz, Trump deveria mandar o Rubio conversar com o Lula. Seria sensacional se o Trump fizesse isso. Seria simplesmente, como dizem os mais jovens, da hora, né? Agora, eu disse que as ações são uma e... As declarações, melhor dizendo, são uma e as ações são outras. Olha o que o jornal O Globo... Sim, eu sei, é o Globo. Mas olha o que o Globo publica em sua edição digital nesta segunda-feira. Aquele print que eu pedi para você colocar na tela, Daniel, por gentileza. O STF quer mandar recado para os Estados Unidos através de condenação de Eduardo Bolsonaro. A matéria, eu li um pouco, pessoal, a matéria fala de novo que o ministro Alexandre de Moraes não quer interferências externas em assuntos brasileiros, etc. Tudo bem. Como se ele não tivesse tentado interferir em assuntos internos dos Estados Unidos e da Itália, né? Mas tudo bem. Então, assim, ao mesmo tempo que o Lula vai lá, diz que vai negociar tarifa, não sei o que for melhor para o Brasil, as ações são essas aí que estão aparecendo na tela. Ou seja, eu não sei de que maneira que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil pode interpretar essa notícia e atualizar lá o Departamento de Estado, mas me parece uma provocação, porque se o Eduardo Bolsonaro foi recebido com o irmão dele, com o Paulo Figueiredo, há 20 dias, acho que foi, né? 20, 25 dias atrás, no Salão Oval da Casa Branca, e aí vem essa questão do STF mandar recado para o governo americano através da condenação daquele que esteve ali na Suprema Corte. Quer dizer, os senhores vão concordar comigo que as ações estão indicando algo completamente diferente das declarações, né? E
E aí, você já pensou o Rubio sabendo um negócio desse, brifando o presidente Trump da reunião? Olha, eles querem prender quem esteve com o senhor no salão Oval. O Trump passou por isso, por essa perseguição, ele sabe muito bem disso. Então, é por isso que, assim, para resumir, o encontro pode acontecer? Pode. Pode vir um tweet do Trump dizendo, ok, muito bom, blá, 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 pode. Mas não deveria. Não deveria, porque, olha só, repito, tá, esse print que está na tela aí, do recado, está no jornal O Globo. Ou seja, o jornal O Globo tem muitas informações ali de bastidor dentro do Supremo. O Supremo, os membros do Supremo, né? O Supremo é um prédio, né? Não tem como. Os membros do Supremo, eles acreditam que podem negociar com os Estados Unidos como eles articulam ali a PEC, não sei do que, com o Congresso, mandando recadinho pela imprensa, mandando... Com os Estados Unidos, acho que diplomacia é um pouco diferente. Com a Itália, por exemplo, não deu muito certo no caso Carla Zambelli, mas eles aparentemente querem continuar com essa estratégia de ficar enviando recados. Aí eu pergunto, mas se você tem um presidente no teu país, vai se encontrar com um presidente americano, por que ficar mandando recados, se você pode, de fato, ter esse contato? Para que serve Itamaraty? Para que serve o Mauro Vieira? Para que serve o Joesley Batista? Né? Então, por isso que eu digo que as declarações são completamente diferentes das ações. Quero agradecer a todos aqui pelo carinho da audiência, a todos que estão contribuindo com o Superchat. Nós vamos ler os Superchats daqui a pouco. Peço que você se inscreva, dê seu like e compartilhe essa transmissão e ajude o PH Vox a crescer, tá certo? Já anote aí na sua agenda, domingo que vem, a partir das 18 horas, horário de Brasília, estaremos transmitindo o segundo turno das eleições na Colômbia. Agora, pessoal, a gente vai ter que tratar de um assunto muito importante aqui para o PH Vox. Chega informação, eu encontrei essa informação no portal da emissora BBC News, portanto, nenhuma emissora de direita. Ontem, domingo, né? As forças policiais chinesas invadiram uma igreja protestante no meio do culto, durante o culto, melhor dizendo, interrogaram pessoas, levaram crianças para o interrogatório, levaram, segundo a BBC, dezenas de fiéis para o interrogatório e prenderam 2 líderes religiosos. Eu presumo que sejam pastores, mas eu fucei atrás da informação, fui atrás e em todo lugar está escrito 2 líderes. Então eu não sei se são pastores ou, enfim, mas são 2 pessoas importantes da comunidade protestante ali daquela localidade onde estava acontecendo esse culto. O que é curioso nesse caso é que as pessoas tiveram coragem de filmar. Nós temos imagens do momento da abordagem. Eu separei um vídeo, o vídeo que é logo no começo ali da operação, mas eu estou buscando outros vídeos. Por gentileza, Daniel, coloca esse vídeo pra gente. Pode colocar 2 vezes em seguida, tá? Isso. Gente, vocês estão vendo ali na imagem, pode deixar rodando aí, Daniel, não tem problema, sem o áudio. Bem no finalzinho do vídeo, tem 2, olha, ó, tem a criança, aí isso aí, ó. Depois dá um pause aí. Tem um agente e uma criança do lado. Quer dizer, o regime chinês, ele teme, né, que qualquer movimentação que possa levar a queda do regime saia de um movimento religioso, tanto entre católicos, entre protestantes, e aqui esse é um canal católico, mas toda a solidariedade aos protestantes, aí nesse caso foi uma igreja protestante que foi abordada, mas está cheio de casos também de igrejas católicas, enfim, é uma igreja evangélica. Eu pergunto o que essas famílias, você vê na feição das pessoas que estavam ali, que são famílias
estavam no culto, qual poderia ser a ameaça ao regime cubano, perdão, ao cubano também, mas ao regime chinês, esse culto, né? As informações que eu consegui obter é de que... Perfeito, pode tirar o vídeo, Daniel, obrigado. É de que as crianças foram soltas e os demais fiéis interrogados também foram soltos. Mas essas duas lideranças, então, que eu não consegui identificar, são pastores, qual seria, né, o papel deles ali na comunidade, foram detidas e estão ainda detidas, tá? A China utiliza muito esse tipo de operação para dizer que dentro das igrejas é feito um trabalho de subversão, né, contra o regime, e que, portanto, essas operações, na verdade, elas são importantes porque é para proteger, né, a coletividade, para proteger a soberania. Eles não usam a palavra soberania, eles usam um outro termo, mas que soa parecido com soberania. Eu volto a perguntar, onde está a ameaça de um grupo de famílias que se reúne domingo no culto? Quer dizer, vai derrubar o regime, é isso? Apesar que, atenção, o regime teme justamente isso. O livro mais temido pelo regime comunista chinês é a Bíblia. Eu entendo que algumas pessoas possam dizer, não, mas eu tenho um primo que mora na China, conheço alguém que mora na China, eu mesmo estive na China, abri a Bíblia em praça pública, nunca me aconteceu nada. É óbvio, não é assim também. Mas os senhores podem ter certeza que o livro que o regime mais teme é a Bíblia. Porque a Bíblia contradiz, com argumentos, obviamente, né, tudo aquilo que o regime tenta pregar para as pessoas. A mesma coisa vale para a Coreia do Norte. Na Nicarágua, na América Latina, onde a cristandade está mais presente, é um pouco mais difícil fazer isso. E aí a gente tem a notícia da vice-ditadora da Nicarágua, a Rosário Murillo, se não me engano é esse o nome dela, que está tentando assumir para ela a liderança da Igreja Católica na Nicarágua. Como que ninguém pensou nisso? Aliás, enfim, como que ninguém pensou nisso antes, né, Rosário Murillo? Pois é. Eu não quero dar ideia aqui, mas, Rosário, o dia que você vier a falecer, quem sabe 3 dias depois você ressuscita e você vai ter voz, vai poder mandar em alguma coisa, mas até lá, minha cara, acho meio difícil, né? Então, como não tem essa possibilidade ainda na Nicarágua, desses países, de fazer o que a China faz, eles tentam assumir o controle da igreja. Teologia da libertação nos ensina isso. Na China, não. Na China já perderam o pudor e a polícia entra ali no culto, aí no caso, né, por vídeo, e prende quem tem que prender e pronto, em nome de uma política contrária à subversão e os inimigos do Estado. Era isso que eu estava querendo me lembrar. E muitas vezes eles colocam como inimigos da nação, desestabilizadores da nação, etc. Tinha aquele 10 famílias, 15 famílias num culto, no domingo à tarde. Baita ameaça essa. O problema é que o livro que as famílias estavam lendo, né, que o pastor provavelmente estava lendo ali, que é a grande ameaça. Nós aqui no PHVox não vamos nos furtar, sempre que verificar as informações, obviamente, em termos de inteligência artificial, a gente precisa estar muito esperto com isso, mas eu vi que as imagens foram verificadas, e aí a gente passou aqui. Nós não vamos nos furtar de trazer isso sempre como notícia. Os amigos evangélicos no Brasil precisam saber o que está acontecendo na China, do mesmo jeito que os amigos católicos também precisam saber o que está acontecendo na China. Eu sempre brinco que na questão do narcotráfico, e Comando Vermelho, PCC, essa coisa toda, Foro de São Paulo, México, Cuba, Espanha e Venezuela, mas mais México, Espanha e Equador podem ser o Brasil de amanhã, né? Hora outra verdade vai aparecer. Como eu disse lá atrás, Tarcísio, Nicolas, Michele, hoje todo mundo sabe que era verdade. Mafinha publicou isso às 2h56. A Veja publicaria essa matéria às 9h44 da noite. Dando razão, Mafinha. O tempo já te perdoa, Mafinha. De novo. Aí,
Vamos voltar para casa. Vamos botar agora umas paredes pra gente depois voltar pro telhado. Falando um tiquinho do Lula, o atual ministro da Fazenda do Lula, o Durigan, deu entrevista, aí tá ali, ó, país fica inviável sem moderação na pressão de despesas obrigatórias. Aí pra cima de despesa obrigatória, tradução, vai pra cima de saúde, educação, aposentados, é isso que vai pra cima. É disso. Não ache que o governo vai pra cima de banqueiro e vai pra cima da elite. O Fernando Horta, esquerdista, vermelho, do povo soviético, fala: nunca entendi por que manter um desqualificado como ministro da Economia e agora vem essa entrevista que é mais golpe do que outra coisa. A ideia é trocar votos, jogar votos de professores e ganhar os de centro, que vai fazer corte na educação, né, para agradar os eleitores de centro. Aí o Frederico Krepp, que também é de esquerda, mas é um esquerdamente petista, fala: eu acho engraçado vocês agindo como se essas pessoas fossem aliens, que tivessem ocupado o comando da economia nos governos do PT. Isso aí sempre foi o Lula. Tanto que vai ter agora o G7. Lula deve criticar medidas protecionistas no G7. Olha, Lula é um liberal. Livre mercado. Tô falando sério. Lula é liberal, livre mercado. Aí. Vocês não estão vendo. A Faria Lima apoia o Lula. Os bancos têm recordes gigantescos no Lula. Os campeões nacionais prosperam no governo Lula. Lula é contra o livre mercado. Lula é contra a indústria nacional. Eu falo assim, compete aí. O campeão nacional que vença. E não vai criticar a tarifa diretamente, mas os diplomatas garantiram a CNN que o Lula vai defender o liberalismo e o multilateralismo. Antes de botar o telhado, que a gente vai falar do Flávio, do mesmo jeito que o tempo inocentou o Marfinha, o tempo também inocentou o Flávio Bolsonaro. Ainda na esteira daquela discussão da inteligência artificial, eu acho que esse texto aqui foi do Renato. Esse alguém do Quinto escreveu, copiou os 2 primeiros parágrafos de um tweet do Renato. Que é o seguinte, né? O Musk que o Brasil não deixaria existir. Musk fundou a SpaceX em 2002. 20 e poucos anos depois, a empresa domina o mercado global de lançamentos, leva astronautas à órbita e opera milhares de satélites. Tornou-se uma das companhias mais valiosas do mundo, obrigatório em qualquer conversa sobre inovação. Agora imagine o que aconteceria com o Musk brasileiro. Antes mesmo de desenhar o primeiro foguete, ele já estaria contratando advogado tributarista. O capital para um projeto de 10 anos de maturação simplesmente não existe aqui. Com juros reais entre os mais altos do planeta, qualquer investidor racional prefere título público a apostar em engenharia. O crédito que sobra é caro, curto e exige garantias que uma empresa de tecnologia nascente não tem como oferecer. Tecnologia nascente, empresa recém-criada. Guarde isso. Se mesmo assim o negócio nascesse e desse certo, o sucesso viraria problema. Crescer no Brasil significa atrair fiscalização, autuações e suspeita permanente de que algo está errado. O empreendedor passa a gastar mais energia se defendendo do próprio país do que competindo com o resto do mundo. Um desgaste que nenhum concorrente americano enfrenta. Conhecemos o roteiro. A empresa que prospera vira alvo e o fundador descobre que seu maior risco operacional fica em Brasília. Até aqui, o diagnóstico parece o de sempre. Repetido em qualquer painel de investimentos. Estado de mais, liberdade de menos. Mas a história real da SpaceX conta outra coisa. E é o detalhe que a Faria Lima prefere não mencionar. Em agosto de 2008, depois de 3 lançamentos fracassados seguidos, a SpaceX estava a semanas da falência. Quem salvou a empresa não foi um fundo de venture capital iluminado, foi a NASA, a agência do Estado, do governo americano, com um contrato de 1,6 bilhão para reabastecer a Estação Espacial Internacional. O primeiro satélite lançado por Musk pertencia à DARPA, agência de pesquisa do Pentágono. O Falcon 9 e a cápsula Dragon foram desenvolvidos em grande parte com dinheiro de encomenda pública. O próprio Musk reconhece que sem o governo americano, sua empresa teria quebrado antes de decolar. Os Estados Unidos praticam há décadas aquilo que se aprendeu a chamar de pecado, o que aqui é pecado no Brasil: política industrial. O Pentágono encomenda, a NASA contrata, o Congresso protege o fornecedor nacional. O Estado americano assume o risco junto com o empreendedor nos anos em que os foguetes ainda explodem. No início, é tudo mato. E depois colhe soberania tecnológica, empregos qualificados e domínio de um setor inteiro. O contraste com o Brasil é mais incômodo do que a velha queixa contra impostos. Nosso Estado cobra como poucos e compra como nenhum. Pesa sobre quem produz, mas não encomenda, não ancora demanda, não banca o desenvolvimento de nada que envolva risco real. Temos em Alcântara a base mais bem localizada do planeta para lançamentos a poucos graus da língua do Equador e seguimos espectadores da corrida espacial alheia. O centro de lançamento existe desde os anos 80. O que nunca existiu foi um governo disposto a ser cliente da própria engenharia. O talento nunca foi gargalo. Engenheiros brasileiros trabalham nas melhores empresas do setor, inclusive na própria SpaceX.
O que falta é um país que trate quem assume risco produtivo como ativo a proteger, com um Estado que pare de sufocar quem cresce e comece a encomendar o que ainda não existe. Enquanto a escolha for entre o peso do fisco e a ausência do cliente público, vamos continuar exportando os nossos musks e assistindo, da arquibancada, aos foguetes dos outros. Aí a gente ia avançar. A gente começou falando que todo mundo já sabe do judiciário brasileiro, do que envolve as eleições, do que está acontecendo no Senado e de como a galera não está se esforçando para ganhar. Aqui a gente trouxe uns certos temores, olha, assim, vote no Flávio porque Lula é pior. É basicamente isso. E a gente falou bem de segurança. Vote no Flávio porque Lula é pior. Até agora a gente estava nesse ponto. Aí a gente entrou aqui numa questão de divergência de visões de mundo. Mostramos ali 2 coisinhas sobre o Lula, o que Lula quer fazer, e para cima até mesmo da educação, como diz a própria esquerda, enquanto o Flávio está garantindo que não venham mexer nos aposentados, mas de jeito nenhum. Aí teve esse caso aqui do SpaceX, que virou tema internacional, vocês estão acompanhando, e eu acho que todos vocês gostariam de ver algo similar no Brasil. Essa cultura de ajudar quem produz, quem contrata, quem gera emprego e renda. Com Lula isso não está acontecendo. E no país, você tem esses problemas reais. Além desses problemas reais, né? O judiciário, em parceria com o governo Lula, tem outros alvos prioritários. A Defensoria pede adiamento de julgamento de Eduardo Bolsonaro no Supremo. A Defensoria já reclamou várias coisas. Reclamou que Eduardo deveria ter sido citado por carta rogatória, enfim, que o devido processo legal não estava sendo respeitado. Agora está falando de novo, pô, vai jogar faltando um na turma, e se dá um empate. Cara, é meio complicado, né? Como a forma que vocês estão fazendo as coisas. Mas não estão nem aí. Eduardo já está culpado já. Não tem julgamento. Aí você corta de Eduardo para aliados de Bolsonaro. Porque esse é o grande ponto, né? Se Eduardo não tivesse o sobrenome Bolsonaro, ele estava de boa. Moraes pode turbinar processos disciplinares contra aliados de Bolsonaro. Seja eu que responsabilizar agentes envolvidos na tentativa de golpe, no caso das joias sauditas e milícias digitais. Aí tá lá. O chefe da CGU voltou a solicitar Dom Pedro III o compartilhamento de provas dos casos com a pasta. É usar máquina para perseguir o que o PT faz melhor. Nesse meio tempo. Olha a manchete. Depois eu vou falar o comentário da Tsuki. Ex-assessores de Bolsonaro se livram de investigação por fraude em cartão da picadinha. O Ministério Público Federal pediu arquivamento da investigação por fraude no cartão contra os ex-assessores presidenciais Max Guilherme Machado de Moura e Sérgio Rocha Cordeiro. Aspas, a única medida a ser adotada em face de Max Guilherme e Sérgio Rocha é o arquivamento das investigações ante a ausência de elementos mínimos de autoria delitiva, argumentou o Ministério Público Federal. A Atsuki destaca muito bem, né? Aspas, se livram de investigação. Aqui, vou pegar aqui a canetinha, cadê a canetinha? Onde acho? Canetinha, ó. Se livram. Ela fala, que manchete safada. Quando se abre a matéria, o próprio Ministério Público Federal reconhece que o arquivamento do caso é o único caminho a ser adotado por falta de provas. Você não tem nada para perseguir pessoas. Como assim você se livrou? Você foi perseguido pelo Estado, perseguido, sem nenhum indício nenhum, porque não tem prova de nada. Você se livra? E se livra bandido. Depois não sabe porque o PCC e o Comando Vermelho tomaram a proporção que tomaram. Aí você segue no Judiciário Brasileiro. Trabalha em parceria com a esquerda. A Zambelli foi solta. E após soltar a Zambelli, a Justiça da Itália acusa o Dom Pedro III de parcialidade. Estou chocado com esta informação. Quem poderia imaginar? A Yara fala assim, né? Todo o movimento dos vazamentos coordenados da delação do Paquito não adiantou para tirar de cena os escândalos do alto tribunal. A desmoralização voltou atrás de um canal internacional que não há como controlar. Não vou entrar nessa nota. Aqui tem um resumo. Depois a gente vai olhar as análises, tanto do Mário Sabino quanto do Estadão. Você já deve ter visto alguma coisa disso daqui, mas a gente vai se debruçar de novo. Eu peguei esse tweet que eu achei interessante, porque você tem 3 grandes sites, 3 grandes portais no Brasil que se dedicam à cobertura do meio jurídico. Um é o Migalhas, o outro é o Jota e o outro é o Conjur. Sites especializados no assunto. Nem o Conjur
abafou, né? Não fez muito uso de valor, mas repercutiu, dizendo que a Suprema Corte da Itália apontou violação da imparcialidade em caso Zambelli, ao aplicar as normas da Constituição italiana e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ou podia ser simplesmente as normas do bom senso, porque não existe anotado no papel as normas do bom senso. Os juízes observaram que o direito a um tribunal independente exige a ausência de prejuízos ou interesses pessoais na causa. Para a Corte, a atuação direta da vítima na condução do processo, ou seja, o Dom Pedro III atuar diretamente, ofende a equidade, superando as justificativas do Estado brasileiro de que o julgamento foi colegiado. Aí a Globo dá destaque, porque diante dessa situação, né, diante de mais uma exposição do que está acontecendo no Brasil, graças a Deus está ali. Tenho que depois saber como é que eu tiro notificação de Telegram no computador. Depois do Estado brasileiro ser exposto mais uma vez, já foi pela Espanha, já foi pelos Estados Unidos, agora pela Itália, de novo, né? A Itália também já tinha exposto. Aí o que é que o Supremo faz? Nota de repúdio, basicamente. A nota de apoio. Joaquim rebate a justiça italiana. Diz que o Supremo atuou com independência e imparcialidade total. Nossa senhora, velho. Quanta independência, viu? Espero que o som não esteja estourando. Olha aqui pro lado, veio ficar vermelho. Sério, hoje meu dia foi corrido, tentando aqui ajeitar as coisas. O que é que aconteceu? Por que o Fachin resolveu rebater? E o que é que a justiça italiana realmente disse em termos dessa imparcialidade? Bom, o Estadão, que, como de praxe, sempre resolve escrever um editorial para denunciar esses mau comportamentos do Supremo, seguiu aí o padrão, a desmoralização internacional do Supremo. A decisão da Corte de Cassação da Itália, que é o Supremo deles, que anulou a extradição da Zambelli, deveria ser lida com menos paixão partidária e mais zelo institucional. Ao examinar o pedido brasileiro, os magistrados verificaram diversos, no plural, vários elementos capazes de suscitar dúvidas sobre a imparcialidade, sobre o aspecto objetivo do tribunal que proferiu a condenação. A reação previsível de muitos foi transformar a controvérsia em mais um capítulo da guerra política brasileira. Por que será, né? Um lado só apanha, o outro lado só bate, e aí o errado é o lado que o quê? Que resolve se defender, mais uma vez, expor como vem sendo perseguido. Erro crasso. A questão relevante não é saber se Zambelli condenar 10 anos de prisão pela invasão do sistema do CNJ para emitir ordem falsa de prisão contra Dom Pedro III merece simpatia ou reprovação. Tampouco se resume a figura de Dom Pedro III, relator do processo. O que a justiça italiana examinou foi a compatibilidade de um processo brasileiro com garantias elementares de um Estado de Direito. Um processo. Tem que dar para eles analisarem o inquérito das fake news, que é bem melhor. Muito mais rico em detalhes. Os vícios destacados pelos magistrados italianos não são novidades. Há anos, juristas, advogados, associações profissionais e até ministros do Supremo levantam preocupações. O termo é preocupações. Eles estão preocupados. Estão preocupados. A expansão contínua do inquérito das fake news, até hoje em sigilo. A utilização extensiva da conexão para atrair casos diversos à mesma relatoria do próprio Dom Pedro III. A concentração de decisões relevantes em poucos gabinetes, no gabinete do Dom Pedro III. A erosão do princípio do juiz natural e o enfraquecimento da colegialidade já foram objeto de críticas reiteradas. A corte italiana, portanto, não descobriu uma patologia desconhecida, encontrou sintomas que há muito tempo inquietam que acompanham a evolução institucional do Brasil. Eu estou inquieto, né? Estou assim agitado. Vou até suar, tomar um copo d'água para ver. Liga o ar-condicionado aí para ver se eu me acalmo. É o Estadão. Liga o ar-condicionado que ele está inquieto. Não está sendo perseguido, não está sendo preso, nenhum jornalista do Estadão sofreu nada, eles só estão inquietos. A defesa da democracia serviu de álibi para essas inovações. Houve ameaças golpistas e tentativas fraudulentas de minar a confiança no sistema eleitoral. Ameaças golpistas, foi mesmo. Tentativa fraude, minar a confiança. Tentativa. Olha que coisa descarada. O que aconteceu no Brasil não foi nada além de um processo que existe desde que se começou a discutir a digitalização do processo eleitoral. Desde que começou essa conversa, olha, vamos aqui tentar acelerar o processo com uma máquina, um computador, o cara vai lá, né, uma urna eletrônica. Desde o início desse processo, existe uma discussão séria, real, de você criar redundância para você garantir
a maior transparência possível e a maior confiabilidade possível no processo. A única coisa que Bolsonaro fez foi continuar com essa decisão, com essa discussão essa que, inclusive, ele encabeçou enquanto deputado federal. Enquanto deputado federal, Bolsonaro abraçou, lutou por isso, inclusive conseguiu aprovar um projeto de lei. Mas não. É minar a confiança no sistema eleitoral. Nenhuma democracia séria poderia ignorar fatos dessa natureza. Mas circunstâncias graves não suspendem princípios básicos de imparcialidade, contraditório e devido processo. Sua importância cresce justamente nos momentos de maior tensão política, mas o Estadão apoiou. E o Estadão deixou, em nome da democracia, persegue aí. A corte italiana não questionou as motivações dos ministros brasileiros nem absolveu a ré. Em outras palavras, não entrou no mérito da causa, só examinou as condições sobre as quais ela foi julgada. Ao fazê-lo, verificou a violação ao princípio da imparcialidade e da independência do juiz e acusou o acúmulo das funções de vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz de execução na figura do Dom Pedro III. Não se trata de linguagem partidária, é a linguagem do Estado de Direito. Tribunais de países democráticos divergem entre si com frequência. O que chama atenção neste caso é a natureza da divergência. A mais alta instância judicial italiana concluiu que havia comprometimento de garantias processuais fundamentais para a tradição constitucional democrática. O precedente espanhol, no caso do blogueiro Oswaldo Eustáquio, cuja extradição foi negada pela Justiça da Espanha, porque esta considerou que o pedido brasileiro tinha motivação política, torna o quadro ainda mais desconfortável. São situações distintas, examinadas por tribunais distintos em países distintos. Ainda assim, ambas produziram resistência à cooperação judicial solicitada pelo Brasil. Também teve os Estados Unidos, né? O Alan dos Santos. A coincidência não pode ser descartada como mera manifestação de simpatia política por figuras associadas ao bolsonarismo. Também teve o caso do Talhaferro lá na Itália. Deve ser só coincidência. 3 países diferentes, todos eles estão errados. Só o Brasil que está certo. Durante anos, críticas dessa natureza foram repudiadas como reações partidárias ou tentativas de extremistas de deslegitimar o Supremo. Agora, parte delas retorna ao país, traduzida para a linguagem técnica de uma corte estrangeira. A passagem mais severa do acórdão italiano afirma que a violação macroscópica da garantia constitucional fundamental e irrenunciável ao direito de defesa comprometeu toda a equidade do processo. Convém refletir sobre esse diagnóstico antes de atribuir à decisão italiana uma mera divergência ideológica. Não deveria ser necessário que o direito atravessasse o oceano para chegar à óbvia conclusão que Dom Pedro III e o Supremo extrapolaram. Só há 8 anos de extrapolamento. O Estadão falar não surpreende muito. Quem também foi comentar sobre o caso foi o Demetrio Magnoli, que também tem um certo costume de já criticar o Supremo aí nas suas decisões, no mínimo, controversas. Escuta aqui o que ele disse. Negar a realidade não muda a realidade. Dizer que não existe o vírus da Covid não faz com que o vírus da Covid não exista. Quando os Estados Unidos, a Espanha, e eu digo não os governos, os sistemas judiciais, e agora a Itália, negam extradições do Supremo, nós podemos ter 2 atitudes. Uma, nos abraçar a bandeira brasileira e dizer que o Supremo está certo e os sistemas de justiça das outras democracias estão todos errados. Nós podemos fazer isso. É negar a realidade. Ou então, nós podemos reconhecer a realidade e dizer, não, existe um problema com o devido processo legal. Ninguém está discutindo, nesse caso da Carla Zambelli, o conteúdo do crime. Isso não está em discussão. O que está em discussão é algo fundamental na justiça, nas democracias, que é o devido processo legal. Aqui no Brasil, algumas pessoas, e infelizmente poucas, levantaram o problema de Alexandre de Moraes não se declarar impedido, mesmo sendo vítima, aceitando ser o juiz, né? E também o investigador, o executor das sentenças, tanto no caso de Carla Zambelli, quanto no caso do processo geral dos golpistas bolsonaristas. Algumas pessoas falaram isso, foram poucas. Eu falei sem parar, durante meses. E a resposta sempre foi a falsa resposta de que os réus
tentariam impedir o juiz apresentando-o como vítima. Isso é falso. A ideia de matar Alexandre de Moraes era anterior, né? Era lá do tempo da organização do golpe. Não foi feita quando os réus se tornaram réus. Então, esse é um argumento factualmente falso e um argumento feito para se tentar ocultar o fato de que o Supremo resolveu agir à margem do devido processo legal. Isso, o resultado político disso é uma desmoralização do Supremo internacional. São 3 casos já. E isso fornece um discurso aos golpistas, um discurso aos bolsonaristas e um discurso a Carla Zambelli que tem verossimilhança. Então, o resultado político da arrogância do Supremo e da violação do devido processo legal é dar munição àqueles que são contra o Supremo e contra a democracia. A culpa é do bolsonarismo no final do dia, né? O bolsonarismo segue dando proveito. Mas tudo bem. Isso aqui surpreendeu. De verdade. Tem 1.001 leitores para a Folha de São Paulo escolher. E a Folha de São Paulo escolheu o leitor que disse que ninguém pode ser o juiz de sua própria causa. Não foi o leitor, né? Foi uma leitora. Desleitora sobre o caso Zambelli. Rapaz, isso me surpreendeu um pouquinho. Aí, voltando para o Mário, sabendo que não surpreende tanto, ele também desenha um pouco dessa situação. Ele reforça isso que o Demétrio está comentando, que são 3 casos diferentes. Eu também já disse, né, gente? Todos os países estão errados, só o Brasil que está certo. Aí ele fala, Moraes, o juiz macroscopicamente parcial. Pega o mesmo termo que o Estadão usa, que é o termo lá do acórdão dos italianos. Ele diz que a imprensa teve acesso ao conteúdo da decisão da Corte de Cassação da Itália, que negou a extradição de Zambelli no âmbito do processo em que a ex-deputada federal foi condenada por Dom Pedro III a 10 anos de prisão pela invasão do sistema do CNJ. Os juízes italianos viram o que salta aos olhos. Independentemente das culpas que possam ser atribuídas a Zambelli, e elas são muitas, Dom Pedro III jamais poderia ter julgado uma causa em que ele é vítima. As funções de julgar de fato devem ser atribuídas a um sujeito terceiro, alheio a interesses próprios, que possam turvar a aplicação rigorosa do direito e também livre de convicções pré-constituídas a respeito da matéria sobre a qual deve se pronunciar. Diz a decisão da Corte de Cassação. A atuação de Dom Pedro III no processo foi considerada uma macroscópica violação do direito de defesa, dada a presença de múltiplos e evidentes indícios sintomáticos da falta de imparcialidade objetiva. Eles apontam insuficiência e ilogicidade da fundamentação em relação ao cúmulo das funções de vítima, juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e juiz de execução. Na pessoa de MADM, que é ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Federal do Brasil, em violação ao princípio da imparcialidade e da independência do juiz, ensinam os juízes italianos. Deve-se considerar que os requisitos de imparcialidade e de distanciamento do juiz constituem não apenas uma condição essencial de equidade do processo, mas uma das garantias fundamentais que integram o núcleo duro do direito de defesa. Tal garantia constitui uma proteção não apenas da funcionalidade da jurisdição, mas também do direito de defesa dos cidadãos. A lição inclui a explicação de que a imparcialidade de um juiz tem duplo aspecto, o subjetivo e o objetivo, que é o mais importante de todos, porque esse é cristalino frente aos olhos. É o que faltou ao Dom Pedro III. O aspecto subjetivo é relativo ao foro íntimo do juiz, a existência de um preconceito ou de uma postura de má-fé quanto ao réu ou de um interesse pessoal em determinada causa. Subjetivo. Já o objetivo, ele se refere a elementos concretos, palpáveis, que você consegue descrever de forma muito lógica e racional, que mesmo aos olhos de um observador externo, justifiquem dúvidas sobre a imparcialidade do magistrado. A decisão da Corte de Cassação da Itália, assim como a espanhola, no caso do Oswaldo Eustáquio, deixa evidente a degradação macroscópica da justiça brasileira desde que a sua mais alta instância foi tomada pela fúria autoritária, pela cegueira corporativista e pela cobiça patrimonialista. São os donos do Brasil. É uma vergonha para a justiça de um país democrático admitir, sem nem corar de vergonha, que possa haver processos em que juízes são vítimas e julgadores. É uma excrescência para a justiça de um país democrático abrir de ofício inquéritos sigilosos para promover perseguições políticas a pretexto de defender a democracia. É uma desonra para a justiça de um país democrático ter juízes censores que se acham editores da sociedade.
É um alvitamento para a justiça de um país democrático abrigar juízes suspeitos de venalidade. Não, eu não ataco o Supremo, nem quero fechar o Supremo. Eu defendo o Supremo, quero abrir o Supremo, expô-lo à luz do sol, que é o melhor detergente. Quem ataca são eles, os Supremos. Com isso, a gente quase bateu aqui a laje o alicerce da nossa casa. Eu tenho duas coisinhas rápidas. Esse caso da Zambelli deve ter repercussão no caso do Talhaferro. A decisão da Itália sobre Zambelli deve afetar o caso do Talhaferro, diz advogado, dizendo, rapaz, se você é um juiz italiano, aí tu vê o caso da Zambelli, você é juiz italiano, vê o caso da Zambelli, decidido pela Suprema Corte da Itália, e depois você é juiz italiano, diante da decisão da Suprema Corte da Itália, recebe um pedido de extradição envolvendo um ex-assessor do ministro, que é alvo da decisão da Suprema Corte da Itália, rapaz, e o ministro que pede a extradição, relator do caso, rapaz, não tem como, né? Aí você vai trazer de volta a questão da Zambelli. Acho que o Talhaferro tem motivos para comemorar. Mas vamos lá. Com base nisso daí, temos o nosso alicerce. Veja só. Obrigado aí à Folha de São Paulo, ao Rafael de Cunto, escreveu em letras garrafais uma coisa que deveria ser óbvia, mas para muitos parece que não é. É só ver o corpo mole de uma galera nessas eleições. Presidente eleito em outubro poderá indicar 1/5 dos ministros do Supremo e, olha o I, não é só o Supremo, o Brasil não é resumido ao Supremo, a coisa é muito pior, e tribunais superiores. Das 99 cadeiras de ministros, das mais altas cortes deste país, o próximo presidente da República vai indicar no mínimo 21. No mínimo 21. Quem quiser se aposentar mais cedo. O próximo presidente poderá influenciar a composição de 1/5 dos votos nos tribunais superiores e no Supremo. O maior impacto será justamente na mais alta corte do país, onde o eleito em outubro, só o presidente, poderá indicar 36% de seus integrantes. Em escolha que não precisa obedecer listas elaboradas pelo Poder Judiciário. Não é lista tríplice. Bota lá quem tu achar que é importante. Do total de 99 ministros titulares e substitutos, 21 vagas estão ou serão abertas até 5 de janeiro de 2031, mostra o levantamento da Folha. As indicações de quem foi eleito em outubro para a presidência podem alterar a correlação de forças nesses tribunais, aliando-os mais à direita ou à esquerda no espectro político por anos. Anos não, décadas. Décadas. O ministro do Supremo, quando é indicado, fica 30 anos. É disso que se trata as eleições. E um monte de gente fazendo corpo mole e os outros sabotando abertamente a campanha do Flávio. Uma incógnita é a substituição de Gilmar Mendes. Ele se aposenta no apagar das luzes no próximo governo, em 30 de dezembro de 2030. A data pode fazer com que a escolha fique para o presidente seguinte. Mas nos bastidores, a percepção é que o atual decano poderá antecipar sua saída para indicar o nome de sua confiança para a vaga e assim manter sua influência no tribunal. Ele não vai indicar antes, porque o Flávio vai ser reeleito. O Flávio vai ser reeleito. O Flávio vai ser eleito, ele não vai indicar antes e ele vai apostar que o Flávio pode ser derrotado em 2030. Agora, se for Lula, aí sim, ele se aposenta para garantir, né? Deixa eu garantir que eu vou emplacar meu peixe aqui, porque é o Lula. 21 ministros. E tem gente fazendo o corpo mole, quando não jogando contra. Aí você fala, mas não importa. Se a gente não ganhar a presidência, pelo menos vão fazer maioria no Senado. Será mesmo que vai fazer maioria no Senado? Você pega o estado de São Paulo, por exemplo, está caminhando para eleger 2 petistas. Um Salles aí sabotando a candidatura do Derrite e do Melo Araújo, do André do Prado, dividindo votos. Você pode gritar, você pode reclamar, você vai eleger 2 petistas. Pode ficar com raiva de mim. Eu não vou apoiar a campanha do Salles, um maluco alucinado, não sabe o que é da vida, não anda em grupo, não soma, só joga contra. Ele que peça voto pro Marçal. Foi o que o Bolsonaro disse para ele lá na eleição em 2024. O Salles vai eleger a Simone Tebet e a Marina Silva. E tem gente que prefere isso do que, sei lá, resolver a situação do Brasil. O pessoal prefere rifar a vida da própria família. Não sei, um ódio anti-bolsonarista. Isso é uma doença que tomou conta de gente da direita brasileira. Aí voltando pro Senado, cacique do PT vê maré positiva para a esquerda na eleição ao Senado. Não, pior que as coisas, cada dia que passa, é tanto apoio do Partido Novo e dessa turminha como um todo que o PT tá ficando melhor. Ele diz, né? A desorganização da direita, sim, pode favorecer a esquerda nas eleições de 26, sim.
Esse petista observa que a direita está dividida em grande parte dos estados, já a esquerda estaria mais unificada, como sempre, e se organizando para eleger pelo menos um candidato ao Senado por unidade da federação. O dirigente senta, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a direita está sem um segundo nome definido na chapa, após a desistência do Cláudio Castro. O PT, por outro lado, com a Benedita da Silva, está liderando as pesquisas, não é pouca coisa. Ainda tem o Eduardo Paes, não é pouca coisa. O Carioca vai votar no Eduardo Paes. Forte candidato a se eleger governador do Rio. O Rio não aprende, é a realidade. Outro estado eleitoralmente importante em que o PT acredita ter chances de eleger um senador é Minas Gerais. Lá, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, é a principal aposta da sigla. A ex-prefeita mineira lidera a disputa, lidera 22% das intenções de voto, mas aqui não precisa se preocupar, porque Nicolas prometeu que ele não vai apoiar o Flávio no primeiro turno, porque o papel dele é outro, é desgastar o Lula e vai focar no estado dele. Nicolas vai dar jeito disso daqui. Aquele inútilzinho que está lá na Copa do Mundo, ele vai fazer alguma coisa. Além dos petistas que disputarão as eleições, o partido aposta que elegerá candidatos de legendas aliadas, como a Simone Tebet de São Paulo, junto com a Marina Silva. O cacique petista avalia que o PT tem condições de eleger entre 8 e 10 senadores nas eleições de outubro. Só do PT. Sigam brincando. Aí, a Veja nos brinda aqui com ótima matéria. E o Hugo Marques é um jornalista sério, que é um dos que assina ali aquela matéria. Foi um cara que botou muitas notas muito boas ao longo de 2022. Tomei processo por várias. Foram aquelas matérias do Marcos Valério. Lembra da delação do Valério, que ele fala das facções do PT? E o Hugo Marques passou os últimos anos aí batendo no PT sem dó nem piedade. Não é um jornalista petista nem infiltrado. É um cara de direita. Você pode pegar no histórico desse cara aí. É um bom jornalista. É o único bom jornalista que tem na Veja hoje. Há muito tempo já. O cara já é o coroazão mesmo. Aí ele falou, ele não escreveu da cabeça dele. Ele falou com pessoas para escrever essa matéria. Por que Michele Tarcísio ainda não entraram na campanha de Flávio Bolsonaro? Não importa a explicação, nenhuma delas faz sentido e é justa. 21 cargos-chave em tribunais superiores. Senado da República. Tarcísio e Michele, Nicolas. Espera aí, pô. Relaxa aí que quando a campanha terminar, eles apoiam. Quando acabar, quando não tiver o que fazer, eles fazem alguma coisa. Não bastasse a queda de desempenho nas pesquisas, nas quais viu Lula abrir vantagem nas simulações de primeiro e segundo turno, Flávio ainda não conseguiu resolver um problema estrutural de sua campanha. O racha na direita bolsonarista, que contribui para que os puxadores de voto importantes não se empenhem até aqui em sua campanha. É o caso da senhora Michele Bolsonaro, na terça dia 9, ao prestigiar o lançamento de um aliado, não do Flávio, óbvio. Ela foi lacônica ao ser perguntada sobre quando passaria a ajudar o teado, no momento certo. Agora quem está precisando de apoio, de cuidados é meu marido. Mas a vida do seu marido está sendo decidida nessas eleições, Michele. Devia parar com esse papo furado. De verdade, você pode enganar os idiotas. É a vida de Bolsonaro que você está rifando com seu ego. Devia rezar para Deus, pedir para, trazer discernimento e acalmar esse ego. Considerado um cabo eleitoral poderoso entre mulheres evangélicos, Michele não faz questão de ajudar o filho mais velho de Jair Bolsonaro, com quem disputa o espólio eleitoral do capitão. Em conversas com pessoas de sua confiança, a ex-primeira-dama revelou ter ficado magoada por ter sido pega de surpresa quando o Flávio anunciou que disputaria a presidência. Ela não foi ouvida previamente sobre a escolha, da qual discorda. Antes do martelo ser batido, ela foi cotada como vice numa chapa com o Tarcísio. E acabou preterida, né? Não chamaram a Michele para participar da discussão. Eles pensam que é só vinde a mim, disse a Veja, uma das amigas da ex-primeira-dama. E tenha certeza que se o Hugo Marques, se ele colocou essa aspas, é porque ele realmente falou com alguém. Eu falo para vocês, a imprensa pode aumentar e distorcer. A imprensa não sai inventando esse tipo de aspas. Michele também se sentir desprestigiada depois de trabalhar tanto pelo projeto político da oposição, inclusive organizando diretórios do PL Mulher nos estados. Aí ela apoiou o Girão, que não pontua em nada, não tem 5% dos votos no Ceará, e aí não escolheram o Girão, foram lá fechar um apoio com o Ciro Gomes para tentar ter um pouco mais de força e realmente derrotar o PT no estado. Não. Assim não viram a Michele Bolsonaro. Mas o melhor vem agora. A relação da ex-primeira-dama com os enteados nunca foi tranquila. Os filhos de Jair Bolsonaro, volta e meia, disparam ataques.
contra nas redes sociais. Diretamente ou por meio de terceiros. Aspas. Eles botam blogueiros de lixo para baterem nela, afirmou a Veja, outra amiga de Michele. Rapaz, essa amiga aí, eu não vou falar onde você achou, viu? Que amiga, viu? Amiga. Vem cá, Michele, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando Sérgio Moro e o antagonista acusaram seu marido de me colocar para atacar o Sérgio Moro, foi verdade? Porque Bolsonaro certa vez gravou um vídeo pedindo para só assistir meu vídeo. Esse foi gabinete do ódio, como você está acusando os outros, ou só é contra você? Depois de chamar Alexandre de Moraes irmão em Cristo, tá aí agora o grupo da Michele Bolsonaro abraçando a tese do gabinete do ódio. Pronto. Não falta mais nada. Se a Michele Bolsonaro confirma que existe um gabinete do ódio, ela que vive na casa de Bolsonaro, quem vai falar que é mentira? Parabéns a todos envolvidos. Isso é o que virou a direita. Não dá. Parabéns a todos envolvidos. Já o Tarcísio, o cadeirudo, que era o nome preferido do Centrão para disputar a presidência, evita até aqui nacionalizar sua campanha à reeleição. Ninguém está percebendo isso, né? Como gostaria Flávio, tem priorizado temas de interesse do eleitorado paulista. Tarcísio quer evitar eventuais impactos negativos do alto nível de rejeição aos Bolsonaro pai e filho em sua postulação. E sabe por que o Tarcísio quer evitar? Porque ele é um fracassado. Tarcísio, você é um merda. Vou usar essa palavra pesada, sabe por quê? Porque quando te colocaram aí, esperavam que esse seu comportamento técnico ia conquistar apoio e força política para você se tornar quase uma força da natureza no maior e principal colégio eleitoral do país. Mas tu, ao longo desses 4 anos, fez um governo tão medíocre que as pesquisas estão mostrando que a esquerda tem chance de te derrotar. Esse papo de gestor, de eficiência, de bater martelo para a venda aí da EMAI para o Nelson Tanuri na confusão do Banco Master, não está conectado coisa com a outra diretamente, mas o Nelson Tanuri estava lá na compra da EMAI. Aí se olha também a venda da Sabesp, tantas coisas que rolou no governo, o tratamento que deu para as forças de segurança pública, teve até greve de polícia, Tarcísio. Aí agora tá com medo da rejeição, né? A esperança que as pessoas tinham que o Tarcísio ia entregar o governo com 60-40. Sai em São Paulo a 60-40 eleito no primeiro turno. Aí precisa mostrando aí 48-40. Um governo fraco. Quem mora em São Paulo não se sente seguro. Trabalho de comunicação basicamente não existe. A preocupação é ficar lá em jantarzinho, almocinho na casa do Betame, na Fazenda Boa Vista, curtindo no bem do melhor, enquanto o filho tá aí ascendendo na hierarquia do BTG. Colega de trabalho do filho do Barroso. E quando é criticado, coloca aí pros membros do governo ligar pros blogueiros de lixo. Por que está me criticando? Né? Curiosamente, até que quem acaba por ligar tem até correlação com gente que tá nessa matéria, né? Acho que é irmão, né? Aí o Mafinha, às 2h56 da tarde, 2h56 da tarde, Mafinha, você publicou isso daqui. O tempo, Mafinha, gosta de você. Eu já explico por quê. Lembram? Eu sempre falei que a briga era essa no fundo? Que briga? Ele colocou ali no notícia do Globo, ó. Eleitores independentes apoiam troca de candidato no bolsonarismo. Michele é a favorita. Diz o Lauro Jardim. Sempre foi desde o começo. Aí nego ficava aqui dizendo que eu sou maluco. Apesar de que será verdade e tal. Bom, vou falar novamente o que está acontecendo. Daqui a uns meses, lentamente vão surgir as notícias do que aconteceu. Não levou nem alguns meses. Levaram algumas horas, Mafinha. Gente da Faria Lima está metendo grana grossa para jornalista pautar muito o nosso querido Nanã do MBL e até dar uma abafada numas tretas aí que rondam o MBL. O Zema também tá nessa, mas só na questão do desgaste do Flávio. O motivo disso é que, sei lá, algum grupo acha que o Flávio vencerá as eleições, eles precisam que ele seja desgastado ao máximo para vencer, mas vencer tendo que abrir nacos do poder para esse pessoal da Faria Lima. Nacos como a vice, o Ministério da Fazenda, enfim, essas coisas. Podem me chamar de maluco à vontade.